Confesso que eu sempre tive muita dificuldade de entender o amor de Deus para com Davi, o rei de Israel, que, segundo as Escrituras, ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu tinha dificuldade de entender porque ele foi um grande pecador, um homem que mandou matar o marido da mulher com a qual ele se deitou. Então, ele teve duplo pecado e teve consequências desse pecado. Mas ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Vamos entender um pouquinho isso logo após a introdução. Antes de pensar como nos achegamos ao coração de Deus, temos que pensar numa palavra difícil para alguns: arrependimento. Eu já estive diante de pessoas de grande valor que cometeram pecado e, no momento de se mostrar humilde e buscar o arrependimento, essa pessoa se negou, não conseguia enxergar o seu próprio pecado. Então, vemos que a grande dificuldade do ser humano é se arrepender, é voltar atrás. E o que o Senhor Deus nos ensina na sua palavra, quando nós descemos as águas para um batismo, quando nós confessamos Jesus como nosso único Salvador, a primeira coisa que nós devemos fazer, ou é a primeira coisa que o Espírito Santo coloca em nosso coração, é o arrependimento dos nossos pecados. E não é um fato somente da boca para fora. Tem que ser sentido lá dentro de nós. Então, acontece com muitas pessoas de descerem as águas, confessarem Jesus como único Salvador, dizerem com suas próprias palavras que estão arrependidos dos seus pecados, que os pecados ficaram para trás, mas elas, na verdade, elas continuam pecando como se não tivesse acontecido nada. E olha que o batismo é a grande manifestação pública de que você aceitou ser um cristão salvo pelas mãos de Jesus, pelas bênçãos do nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo isso se junta numa única pessoa na hora do batismo. É simbólico? Sim, é simbólico, mas dentro de você isso tem que se manifestar com uma mudança de vida. Então acontece com muitas pessoas, e também aconteceu comigo, e confesso, que as circunstâncias da vida foram me empurrando para frente e eu dei continuidade àquela pessoa que não teve a modificação para receber os dons do Espírito, manifestar a graça de Deus na presença de outras pessoas. Então eu tinha um gênio difícil. Então o que acontece nesse momento? Nós aceitamos a correção por meio do Espírito Santo, nós vamos ao batismo, mas nós não mudamos. Então, dessa forma, significa que o Espírito Santo não fez efeito, não que ele não estivesse ali presente, mas nós continuamos a entristecer o Espírito ao ponto de ele se apagar dentro de nós. Mas Deus, ele não nos abandona e ele nos leva a um período da nossa vida em que muitos tropeços vão nos fazer despertar para aquela necessidade de corrigir o nosso caminho. Assim aconteceu com Davi. Porém, o rei Davi, ele cometeu pecados graves até de assassinato, porque mandar um soldado de valor para frente do batalhão sem proteção nenhuma é expô-lo à morte. E foi isso que ele fez, exatamente isso que ele fez com Urias, o marido da Betsabá. Ele foi morto na frente do batalhão. Então, essa culpa dobrada, né, por ter dormido com a mulher do amigo e ter botado o amigo na frente do batalhão para ser morto, foram pecados que ele pagou gravemente, né, no futuro do seu reinado em Israel. Ele se revela no Salmo 51 com o arrependimento completo, quando ele consegue enxergar todo o mal que ele fez e chorar e
pedir perdão a Deus. Então, é isso que Deus espera de nós. Mas nessa parte sobre a vida do rei Davi, eu tive muita dificuldade de entender, porque não tinha lido todos os detalhes do arrependimento, todos os salmos que ele escreveu, como por exemplo, o Salmo 15, um dos salmos mais perfeitos para descrever o cidadão do céu, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobe é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, este é o perfeito cidadão do céu. Mas ele não será o cidadão do céu porque assumiu todas essas qualidades. Ninguém que assumiu todas essas qualidades e não aceitou Jesus, não tem olhos para Jesus, não se batiza, não decide sua vida seguir a Jesus, essa pessoa pode ser o maior santo dos santos, dos santos, dos santos. Ele não será o cidadão do céu, ele não terá a salvação. Então, a salvação, ela não vem porque nós estamos, assim como o Salmo 15 diz, perfeitos. Não. A salvação vem pela bondade de Deus. É Ele que decide, é Ele que nos dá o perdão, é Ele que nos aceita, cheios de pecado, assim como aceitou o rei Davi e levou Davi ao arrependimento, onde ele se revela no Salmo 51. Certa vez eu assisti uma pregação que me levou a entender o Davi que o Senhor ama, o Davi que o Senhor revela na Bíblia como o seu homem segundo o coração de Deus. Eu assisti uma pregação onde o pregador, muito instruído, dizia que havia ocorrido uma competição e as pessoas venceriam essa corrida, né? Tipo assim, uma São Silvestre, carregando um copo d'água na mão. As pessoas não podiam deixar esvaziar o copo, nem cair nenhuma gota. Então, para que isso acontecesse, elas deveriam correr olhando para o copo, para que não caísse uma gota. Então, foi assim uma corrida em que as pessoas não tiravam os olhos do copo para que não derramasse. E assim eu fui entender por que Davi foi o homem amado por Deus. Porque Davi teve duas coisas entre tantas, porque era um grande homem, porque ele mereceu o amor de Deus. Porque, primeiro, Davi se arrependeu. E essa é a primeira prerrogativa para você chegar ao coração de Deus. E, em segundo, ele não tirou os olhos de Israel, ele não tirou os olhos de Deus, ele não tirou os olhos das coisas de Deus, ele tinha Deus em primeiro lugar, ele fazia tudo para estar ao lado do Senhor, para satisfazer as ordenanças de Deus. Então, hoje, nós estamos numa mesma posição que Davi, nós temos que ter olhos para Jesus, o nosso Salvador. Não tirar os olhos de Jesus. Seguir a nossa vida com os olhos de Jesus. Arrepender dos pecados passados e nunca mais praticá-los. Então é isso que Deus espera de nós. Então, uma vez que eu compreendi isso, eu pude entender Davi e pude entender muitas coisas na minha própria vida. Hoje nós temos pessoas que não se arrependem, pessoas que não têm a humildade. Em situações complicadas, essas pessoas às vezes atrapalham a vida de outros, porque se o outro está esperando de você sobre o teu erro um arrependimento e você não se manifesta arrependido, você desanima pessoas, você tira até pessoas da tua proximidade, pessoas justas, pessoas que Deus ama, e você não consegue enxergar que aquela pessoa é amada de Deus, que você está espantando aquela pessoa, que você está se distanciando daquela pessoa, porque Deus um dia vai te cobrar isso. Cadê o seu arrependimento? Cadê a sua posição de bombeiro? Recentemente eu criei um post onde eu dizia isso.
Todo cristão deve ser um bombeiro. Ele deve, na hora da discussão, ser aquele que joga a água e apaga o fogo das palavras. Então é bom que a gente repense tudo isso, né? Que a gente releia a vida de Davi, que a gente se intere do que seja arrependimento sincero. Isso vai nos ajudar a não cometer o pecado, porque nós não podemos continuar pecando e nos arrependendo. Você tem que botar uma barreira definitiva entre o passado e a sua vida atual e seguir em frente sem tirar os olhos de Jesus. É nele que está a salvação.